Vamos falar um pouco primeiro da, da estrutura dos versos, rapidinho. Tinha falado aqui da questão do verso livre, né? A gente estava falando sobre como, na poesia moderna, o verso não é obrigatoriamente ter rima, como o Drummond até conecta essa questão do mundo com o qual você não deve rimar, né? Que o seu coração, se ele rima com o mundo vasto, ele não é uma solução nem para o mundo, nem para o poema. O verso do Drummond, apesar de ser verso livre, aqui não ter rima, não ter nada disso, segue uma série de estruturas próprias. E eu pego aqui, como exemplo, a questão da estrutura da repetição, que é uma coisa que ele faz bastante ao longo de toda a obra dele. Essa imagem aqui, não sei se dá para vocês reconhecerem, mas é um poema, né? No meio do caminho. O que é esse poema no meio do caminho? Vamos lá para o no meio do caminho. No meio do caminho é um dos elementos, né, vai falar de um dos elementos que constituem o sujeito, que mais constituem a gente. No caso, as dificuldades, né, as pedras no meio do caminho. Quando você pensa, quem é você? Do que você é feita? Quais são os grandes elementos da sua vida? As tretas, as dificuldades da sua vida são a coisa mais importante. Quando você pensa, por exemplo, quando a Simone de Beauvoir vai falar da mulher, vai falar que não se nasce mulher, torna-se porque é imposto uma série de padrões a você, né? Você tem que rimar com esse mundo, rimar com esses padrões, mas geralmente você está em desacordo internamente com esses padrões. E esses padrões vão colocar uma série de dificuldades na sua vida. Independente de quem você seja, homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, você vai ter uma série de problemas, angústias, dificuldades na sua vida, do nível que for. E essas tretas são definidoras. A gente tende a esquecer elas, a gente tende a ouvir que você não pode se apegar aos problemas, você não pode se apegar às coisas que aconteceram. Isso é um discurso de coach, né? Isso é um discurso bastante normativo, e é um discurso que, inclusive, hoje em dia é chamado de vitimismo. Quando você vai falar das dificuldades que você passou, quando você vai falar, por exemplo, aqui temos só mulheres na sala, vocês todas têm um monte de coisas que vocês vão falar para o mundo, que vocês passam, as dificuldades que vocês têm para fazer qualquer coisa muito mais do que homens, porque vocês são menos respeitadas, vão receber menos para trabalhar do que um cara que é menos qualificado para a mesma função, todos os preconceitos, todos os estereótipos que vocês passam, as pessoas falam, isso é vitimismo, você tem que largar disso. E o que o Drummond está falando é que não, que você não pode se esquecer dessas coisas, isso te define. Ele vai falar, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, essa angústia, essa treta que acontece, ela tá lá e ela fica voltando na sua mente. Você não pode esquecer dela. Você não pode chegar e falar, vou dar um tempo aqui das minhas dificuldades. O pessoal fala, tá bom, já ouvimos você reclamando, mas já não cansou de reclamar? Não, você não tem como cansar de reclamar. Porque esse elemento, essa pedra, ela continua acontecendo e ela é recorrente. E um trauma que você passou lá atrás, ele continua acontecendo para você infinitamente. Ele diz, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Não importa o quanto eu viva, não importa o quanto eu veja, eu nunca vou me esquecer desse problema em particular. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa estrutura de repetição é isso. Ele mantém essa repetição e que vocês podem ver muito bem aqui nesse jogo de Lego. Ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, entende? Então, essa estrutura de repetição de verso é verso livre, mas é uma estrutura. É um jeito diferente de expressar o fato de que essa pedra está lá sempre. Você passou ela. Você continuou andando. Ele não está parado no meio do caminho. Ele não está parado olhando a pedra. Mas essa pedra está voltando o tempo todo.
Então, lembrar das suas dificuldades, lembrar do que te fez sofrer, é importante.